Lá vem ele, ô meu mano. Ô, Caio, como é que tá? Tudo bom, meu querido? Tudo bom, meu queridão? Que prazer te ver, meu mano. Saudade Eu de já você. tenho saudade de você também. Já tem agora alguns meses que a gente não se encontra. Eu acho que a última vez foi lá foi no café. Não foi Foi no no café, café? Eu foi creio que a que gente foi. encontrou lá no Recreio, perto da É, academia. isso. É bom demais. E como é que tá a tua família aí? E depois a gente foi lá, Caio, logo depois do café, a gente foi lá no Faixa Preta Dia 2. No faixa preta, No no projeto, Ricardo. até que Isso, você veio isso. bem rapidinho aqui no Rio e a gente conseguiu ir para lá no final da tarde, lá pro Ricardo, você Isso, lembra? isso, lembro. Eu continuo recebendo as coisas do Faixa Preta de Jesus do Ricardo todo dia. Ele Ele é me muito manda ativo, tudo. né? Ele é muito ativo, né, É, aquele rapaz. é. E Ele vai vendo, vai. eu divulgo. De vez em quando eu estou chamando o pessoal para dar uma olhada e divulgar e ajudar e se envolver, porque ele é um cara perseverante. Ele é Ele um é, cara. homem corajoso, é um guerreiro. Ele Ele, é, ele tava com a gente ah, na verdade ficou ligando pra gente durante quase um ano, todo dia, todo dia. E é tanta gente, né? E ah, eu tenho um projeto de luta e a gente vai atendendo ali alguns projetos. Aí um dia eu falei para ele assim, ó, eu quero ver se você tem as crianças, o projeto mesmo. Vamos dar uma aula para as crianças. Ele chegou na academia com um ônibus velho. Aí o ônibus acabou a bateria na frente da academia, teve gente empurrando o ônibus, enfim. Aí eu ah, pensei, falei, pô, o cara já tem pelo menos um ônibus, já tem um projeto, tem um ônibus. Depois ele falou que ele tinha vendido a televisão de casa e a geladeira para poder alugar o ônibus para poder levar as crianças lá para treinar aquele dia. Você acredita? rapaz, ai, Você meu vê como o cara é Deus. perseverante, né? Ele não é brincadeira, não. Ele, eu vou te dizer, ele vai, ele avisa, ele marca em cima, ele lembra, Ele ele vai não para dentro, tem manda nenhum mensagem para todos os problema. amigos, né? É, e ele pede que você ajude, divulgue. Ele não tem nenhuma inibição. E olha, para quem cuida de um projeto como aquele, se a pessoa não tiver essa coragem, essa ousadia, especialmente nos nossos dias em que está todo mundo tão indiferente, todo mundo olhando só para si mesmo e não está mais pensando em transformação da vida humana, em desenvolvimento, em oportunidade, em preservação da vida das pessoinhas, especialmente crianças como ele tem lá, se o indivíduo que ainda tem esse amor, essa comoção, essa disposição, não tiver também essa ousadia de se comunicar, de ir atrás, de buscar e de falar, não consegue, não consegue, porque as pessoas estão muito distantes do hábito de ajudar, porque aquilo ali demanda tão pouco. Se algumas pessoas se reunissem para ajudar, meu Deus, não ficaria pesado para ninguém e tiraria um bocado da angústia que está em cima lá do Ricardo, porque é uma batalha diária para fazer todo mundo comer, todo mundo estar lá, ter toda a assistência. Não é moleza? Então eu fico muito grato por você e, e pelo Minotauro, por vocês terem entendido a agonia do Ricardo e o terem ajudado e estarem e continuarem perseverando também junto com ele para manter aquilo funcionando e cumprindo um papel maravilhoso. Eu voltei muito impressionado de lá, voltei Ah, muito feliz. foi a boa experiência, né? Ter ido, sei lá, e ver as É, crianças, né? muito, muito bom, muito feliz para o meu coração. Todas essas iniciativas todas e aquela lá, e ver vocês envolvidos no processo, você bastante envolvido em muita coisa. E eu admiro você em tantas áreas, em tantas coisas da vida. A tua pessoa me faz bem, Pô, cara, me obrigado, hein? Obrigado.
me faz bem, me agrada, me pacifica, é um espírito de paz. Então, eu estava dizendo para minha mulher outro dia que uma coisa muito bonita que eu vejo naturalmente acontecer na sua vida é que eu nunca vi você botar nada nem ninguém para baixo. Se você não puder falar uma coisa legal sobre alguém ou alguma pessoa, eu tenho visto você nem tocar no assunto, ou passar de lado, não mexe de modo algum para botar alguém para baixo. Eu vejo você o tempo todo elogiando, até gente com quem você lutou. Você, pô, aquele cara, aí você conta a luta e você fala tão bem do adversário que, que parece que você está narrando uma outra coisa. Eu já observei isso várias vezes e no meu coração eu fico te abençoando, dizendo, Senhor, mantém o coração dele assim. Mantém, porque as coisas, os grandes perigos, os grandes inimigos não sobem no ringue, eles estão invisíveis para todo lado, querendo tirar a gente do melhor do nosso ser e nos colocar em outra direção. Então, quando eu vejo gente grata e que tem prazer em ver o que de bom existe no próximo, nos outros, não importando em que circunstância tenha sido, o meu coração fica muito, muito feliz diante de Deus, porque isso é dar gosto ao mundo, isso é melhorar o sabor da vida e das coisas. E você já muito espontaneamente faz isso como parte do seu coração. Tem gente que não consegue de modo algum realizar isso. Então, by the way, deixa eu te perguntar o seguinte: dos teus adversários de luta, qual foi aquele que mais te impressionou? Me impressionou, assim, eu tenho uma história de uma luta que eu fiz com o Shogun lá no Japão, né? E aquela luta Eu vi. foi tido como uma das lutas mais históricas, né? É, Eles falam que foi a luta melhor que teve no Pride, aquele antigo evento lá no aham, Japão. E eu fiz uma luta com ele aqui no Brasil, que inclusive eu acho que aham. o resultado foi muito duvidoso, porque eu vinha ganhando os dois primeiros rounds e ele no terceiro round me deu a queda, e assim foi aquela derrota que ficou Ficou ainda aquele gostinho, atravessada. quero mais, né? Aquele gostinho, Aham, quero mais. Mas uma aham. coisa que me impressionou foi que nas duas lutas ele teve como knockdown, né? Ele caiu e ele voltou. Então mostra que ele teve muito coração, cara. Assim, É, são é, poucos lutadores que eles aguentam apanhar, porque assim, eu falo é. muito assim, o bom no bom, todo mundo é bom. O bom no ruim, não é todo mundo que é o bom no ruim, né? Que aguenta apanhar, É, que aguenta é, virar uma luta, que aguenta ir uma luta dura até o final. E aquilo ali realmente me é, impressionou muito. Impressionou é. muito. A- Aquela luta de vocês lá no Pride. Aliás, aquele torneio todo Que eles foi uma fizeram, das coisas mais extraordinárias que eu já vi em termos de luta, naquela sequência toda, em todas as categorias. Foi aquele torneio geral lá e a luta, a sua luta com ele, com o Shogun, foi uma coisa extraordinária. E de vai e vem, e braçada, soco, e vai, numa intensidade extraordinária, uma franqueza, uma luta sincera. sabe que Todos dois. a gente tava com a luta marcada agora em 9 de julho, 9 de maio. 9 de maio. E Aham, teve que ser adiada por conta desse negócio do coronavírus, né? é. Já sabe para quando? Tem alguma perspectiva? Você e o Não, mas é Shogun? tipo que assim que abrir aí os eventos que a gente puder viajar, né? Porque hoje os brasileiros não estão podendo viajar para os Estados Unidos por causa da questão É, do coronavírus, né? Então eles é, fecharam as fronteiras para os brasileiros, né? Porque essa questão da é. pandemia. E assim que a gente puder Uhum. viajar para lá,
ou que abrir evento aqui no Brasil, daqueles eventos pequenos que eles estão fazendo agora em estúdio, né? Você viu que agora o último evento em Vegas foi no estúdio, né? Sem público, sem nada, só chega lá o lutador e os dois treinadores de máscara, É, pesa, sai para lutar, todo mundo testado, testa durante 3 vezes na semana, e aí faz a luta, faz um evento vazio. Provavelmente a gente vai, provavelmente quando voltar esse evento no Brasil, vai voltar, se os primeiros eventos vão voltar assim, né? Para poder não parar o UFC. E a gente vai estar numa é, dessa aí. Eu e ele aí lutando aham. sem plateia, né? Só com a transmissão pela televisão, né? Só com a transmissão, que é o negócio do É, pay-per-view, né? é. Para você, pessoalmente, como é que você sente uma luta sem plateia? Fica mais pessoal? Ô, Fica mais Caio, assim uma coisa cara a cara? ô, Caio, eu vou te falar, talvez seja melhor, sabia, cara? Seja Uhum, melhor, uhum. porque a plateia, ela realmente se você não estiver muito bem concentrado, ela pode te distrair um pouquinho, te dar um pouquinho mais É, de pressão, a pressão do evento, isso. e você lutar ali dentro É, do negócio. É a mesma coisa de você dar um treino na academia, né? é, é, Fazer aquele taparia na academia, você vai lá no cantinho da academia e faz um sparring, é quase com sparring, né? Talvez seja até melhor. Eu é, alucino que seja melhor até. porque a plateia, assim como a torcida, a plateia é um terceiro lutador. E às vezes ela mexe com a cabeça da pessoa. Você está lá fazendo uma estratégia, por exemplo, e preferindo segurar numa posição, dar uma descansada, pegar um fôlego, ou está dizendo, não, deixa esse cara cansar, já senti que ele cansou, deixa ele ir batendo e tal, seja o que seja. A plateia, no entanto, não está nem aí para o que você está trazendo e pensando como estratégia. Ela quer movimento. Ela Se quer fica num emoção, né? emoção, se fica num canto ali e não começa a ver o que ela achou que deveria ver de performance, aí é uma vaia aqui, é um negócio ali, ou é um silêncio que recrimina, que se desinteressa, mexe com a cabeça, com a emoção. Eu acho que sozinhos vai ser uma coisa mais cara a cara, mais face a face. Vai No canto da ser. academia, né? É quase um treino, né? Né? Só que é um treino valendo, Valendo valendo um tudo, né? monte de coisa. E valendo nocaute, valendo qualquer negócio. Com aquela luvinha do UFC, né? Com aquela luvinha e tal. É, Sabe que a que luva do entra UFC ela bem. dá metade da luva do Pride, né? Então por isso que o UFC É, tem né? muito nocaute. Ela é seca, seca, seca. Ela é só um couro, só aquilo ali, Fábio. Se pegar ali, aonde É pegar, cai. só para cobrir os ossinhos, né? Eu costumo falar com o pessoal assim, que é diferente. Às vezes o cara para num treino de MMA, ali de sparring, ele para numa curta distância, fica trocando gancho, upper, cruzado. Aí eu falo assim, ó, você está fazendo uma luta que ela não vai existir. Porque no MMA, essa luva vai entrar aqui, vai entrar aqui, vai entrar aqui, e o cara ainda vai te botar para baixo, nessa distância. Uhum, Então você tem que uhum, aprender a lutar na distância segura, que é uma distância que você consegue sair um passo para trás, um passo para frente, atacar na hora que precisa, se defender saindo para trás, e a hora que você entra na perna. O cara encostar nessa distância para te socar, você entra na perna dele e bota para baixo. Então é uhum. diferente a luta do MMA, é mais estratégia do que uma luta de boxe, talvez. Porque é muita Com distância, né? Você tem que ficar certeza. muito vivo na distância. Se o pé do cara É, está para dentro, está para fora, é um pouco mais é, estratégia, né? e muito mais necessidade de um olhar de inteligência a respeito do que se vai fazer. Não é Você não só pode uma ser slow, né? trocação. Você não pode ser Não slow. pode. E você sabe que a área de que você pode ser atingido é você inteiro. E no boxe você tem uma área menor, mas no MMA você vale inteiro. Então tem outras entradas para te pegar e você também para pegar, de modo que é uma luta incomparavelmente mais completa do que praticamente todas as outras. É uma soma de todas.
Então ela ela é muito carrega, versátil, né? é E é muito uma luta versátil. que pode mudar a qualquer momento, tudo pode acontecer Uhum. dentro do É. octógono ali, né? Uma luta ela pode mudar a Uhum. qualquer momento. Você tá ganhando bem a luta, de repente o cara vai, bate assim e dá um soco. Outro dia eu vi Uhum. uma luta contra o Júnior Cigano, foi lutar com um cara, e ele Uhum. abaixou assim, fingiu que tomou um soco. Ele voltou, rapaz, mas ele voltou com um soco. Se o Cigano estivesse perto dele, pegasse, a tinha nocauteado o Cigano. O cara fez uma pinta que tinha tomado um soco assim e virou. Aham. Você vê que o cara pode até fazer isso, né? Porque não é na regra. É, O juiz não é, interrompe. Se fosse no boxe, o juiz então, provavelmente quando cai no chão, gemendo, o juiz interrompe. No MMA, o cara deixa seguir para ver o que vai acontecer depois. Então, é. pode surpreender, né? Mas, Qualquer coisa pode surpreender. Um chute embaixo, é, depois o cara soca em cima, então o cara soca e já chuta embaixo. Hoje tem aquele chute na panturrilha, né, que eles estão dando, e aquele chute é, machuca, já desestabiliza. Então é muito mais muito, né? estratégia, né, cara? O tempo todo. Escuta, é, quem nasceu primeiro, você ou o Rodrigo? O Rodrigo nasceu primeiro, né? Ah, E eu nasci, se eu não me engano, minha mãe, né, ela fala muito isso, né? Que naquela época a gente nasceu no interior, Vitória da Conquista, na Bahia. é, Naquela época não ah, tinha tecnologia para poder fazer os exames e tal. E ela, até o dia que a gente nasceu, ela não sabia se era gêmeos. E aí sei. nasceu ele primeiro e o médico falou: peraí, que tem outro, tem outro. E aí veio o outro. E ela ficou surpresa Peraí porque que ela tem achou outro. que era só um menino grande, né? Porque ela tá com a barriga enorme Sei, e veio o outro. sei. E aí Aham, depois o cara falou: ah, eu acho que tem mais um outro, o terceiro aí. Era a aham. placenta que estava saindo. Agora, Ela chegou a você acreditar que tinha um sabia, terceiro lá dentro. é, você sabia que o que sai por último é o mais velho? Eles falam isso, cara. É assim, eu tive uma curiosidade, alguém me falou isso, um médico me falou isso, mas Aham. parece que ele é gerado primeiro, alguma coisa assim, né? É o mais velho. É interessante Então, isso. posso me considerar o mais velho, então, né? Você pode se considerar primogênito em Ele relação tira uma onda ao que eu sou o Minotauro. irmão, eu sou o irmão mais novo, o tempo todo ele tá sempre tirando essa onda que ele é mais velho, que ele cuida de mim e Ah, tal. é? Aham, ó, pode continuar cuidando de mim. Agora, eu sou mais velho. Pode continuar, né, Caio? É É, bom, né? pode cuidar de mim, eu estou precisando que cuide de mim. Agora, eu sou mais velho, eu saí depois, porque eu fui gerado primeiro. E eu te empurrei para a vida. Vup. Olha que legal, cara. E muita gente falava isso, assim, eu ficava muito confuso se era verdade, assim, se realmente era verdade. Até que o médico me falou e Ah, eu fiquei convencido. Mas às vezes aham, ainda tenho essa dúvida se realmente se quem aham. nasce por último é o mais velho. Mas está falando aí, não É. tem erro, né? Agora, entre vocês dois, vocês têm personalidades bem diferentes em alguns aspectos e em outros não, mas vocês têm. E, Assim, e aí, e aí o que acontece também é que, por causa da personalidade, ele tem uma personalidade de um irmão mais velho. E você tem uma personalidade bem tranquila e pacífica de um irmão mais novo que até admira o irmão mais velho, e ambos se admiram. Então, eu acho que durante muito tempo vocês acabaram desenvolvendo essa cultura de que o que saiu primeiro é o mais velho entre vocês dois. Vocês se habituaram mais ou menos a essa impressão cultural que não tem nenhuma importância. Isso aqui é só um detalhe, uma curiosidade, mas eu vejo vocês muito bem sendo gêmeos, porque tem gêmeos que não conseguem se dar bem. E É? vocês, tem gêmeos que não conseguem se dar bem.
e que se tornam bem antagônicos e competitivos. Mas você e ele não. Você, eu vejo você com alegria. Outro dia você estava me contando alguma coisa, você disse de como o Rodrigo e você, ou foi só o Rodrigo, eu não me lembro agora, foi a primeira vez para o Japão sem nenhum dinheiro, arranjou dinheiro para poder pagar a luta, e você contando aquilo com uma alegria, com uma felicidade extraordinária, me deu tanto prazer de ver você fazer aquela narrativa sobre o risco corrido e o esforço do seu irmão em relação a dizer: eu vou fazer qualquer negócio, mas eu vou entrar e vou ganhar essa luta e a gente vai levar dinheiro para casa. Como é que foi essa história? Ô, Caio, é, assim, é uma história que até me emociona falar. A gente, naquela época, estava começando o negócio da luta lá no Japão, e eu Uhum, me lembro que a gente morava na Bahia, né? Então, tudo era muito distante para a gente, né? Então, todos os treinos, uhum, academia do Carson Gracie, os Gracie aqui no Rio, era aquele sonho que a gente tinha distante um dia de poder conhecer esses caras, pelo menos. E eu me lembro que é, o Rodrigo veio para o Campeonato Brasileiro aqui, ganhou no Yacht Clube aqui. E aí começou a treinar lá no Della Riva. E aí já Della Riva é aluno do Carson Grace, né? Então já tinha uma é, proximidade. Então a gente já se viu uhum, um pouco mais perto. E aí o nosso professor era uhum, aluno do Della Riva. É como se fosse o neto o Rodrigo fosse o neto do Della Riva e o Carson Grace fosse uhum, o bisavô, né? Vamos dizer assim. E aí a gente é, tinha aquela distância na família, né? E, é, e aí eu lembro que aí eu vim pro Rio para poder fazer vestibular aqui, sempre com o sonho de treinar no Carson Grace, poder lutar, fazer aquelas lutas de MMA. E o Rodrigo foi para os Estados Unidos. Aí, quando ele veio treinar uma vez aqui no Rio, ele treinou lá no Cássio. A galera gostou muito do treino dele. Ele vinha fazer os camps lá do Jiu-Jitsu, depois que ele foi no Brasileiro. E aí uhum, e até que o Marco Ruas, né, que fazia que uhum, foi o primeiro campeão do UFC, né, isso, segundo depois é, do Royce Gracie, depois do brasileiro, né? Roy. E aí Uhum, ele recebeu um convite para lutar num evento com 32 lutadores. E aí ele estava com contrato, ele tinha parado de lutar, uhum, e o Pedro Rizzo estava com contrato, e chamou meu irmão. Meu irmão estava uhum, treinando só jiu-jitsu, não treinava trocação. Aí depois foi para esse evento, era um evento com 32 lutadores. Ele bateu na trave no primeiro ano, na semifinal. E no segundo ano, ele começou a ganhar as lutas e tal. E eu me lembro que ele ganhou uma bolsa, se eu não me engano, era US$ 40 mil. O negócio era uma grana boa, assim. E a filha dele ia nascer, a mulher dele estava grávida, e ele não tinha plano de saúde, não tinha dinheiro nem para fazer o parto. Ele foi lá atrás dessa uhum, grana. Quando voltou, a gente estava no aeroporto, e aí o cara ligou para ele e falou assim: tem uma é, agenda aqui no carrinho do aeroporto. Aí quando ele foi ver, meu Deus, o dinheiro, ele tinha tirado uma agenda, só tinha deixado a capa, e o dinheiro ele botou os quatro montinhos de US$ 10 mil assim, numa agendinha, sei, e tinha uhum. deixado no carrinho do aeroporto, e voltou para casa Cara, sem o dinheiro, cara. Sem meu o dinheiro. E Deus, a gente tomando meu um açaí, Deus. a gente tava tomando um açaí dentro num quiosque na Barra da Tijuca, e o cara falou assim, ó, tem uma agenda aqui, e eu abri e vi seu nome. Aí eu pensei, falei, pô, se ele abriu, ele viu o dinheiro, né? Ele viu os Aham, US$ 40 mil. O dólar tava é, 3,80, quase 4, imagina, R$ 160 mil o cara achou numa agenda, no aeroporto, é. taxista. Aí eu falei, você tá onde? Você tá onde? Tá onde? E eu nervoso, e eu atendi o celular naquela época, tava aquele primeiro tijolão, aquele celular Motorola, né? É, E a é. gente o cara tava na Barra da Tijuca, num posto aqui. A gente saiu do quiosque correndo, correndo, pá. Chegamos lá no posto Uhum. e o cara foi, deu a agenda, meu irmão contando, assim, ó, contando o dinheiro. Eu falei, Rodrigo, não conta não. O dinheiro é dele. Se ele quisesse, ele não tinha nem devolvido, tava todo com ele. Não adianta não É, contar. Você tomar é, US$ 10 mil, né? 10 mil é dele e 30 é seu, é, 40 mil. Aí o Rodrigo contou, é. o cara não pegou um dólar. Aí o Rodrigo pegou Que coisa 400 US$ 500. linda. O Rodrigo pegou, deu US$ 500 para ele. E o cara falou Uhum. assim, ó, meu amigo, toma meu cartão. Se você precisar de um táxi, eu sou eu vou ficar agradecido que você vai chamar um táxi. Eu sou da igreja, cara.
eu não vou pegar seu dinheiro não, Uhum. pai. O cara meteu. Uhum. Você acredita? Caiu na sorte que ele teve. Coisa linda. O cara Coisa não pegou. linda. O cara nem Isso é aceitou o uma dinheiro que ele benção. deu, cara. É. Nem quis aceitar o dinheiro. Coisa linda. Você vê, né, cara? Coisa linda. É. Você pega um cara desse E, de valor, né, cara? Aqui no é. Brasil e tal, e o cara tem entendido de alguma forma, né? Tocou no coração do cara, e o É. cara realmente o cara tem os valores para o cara ter feito o que fez, devolver o dinheiro, Claro. encontrar uma maleta de dólar no aeroporto, no carrinho de É. aeroporto, e E pegar o telefone lá devolver. dentro e ligar, o É. negócio foi forte, né? É. Foi. E não querer nem aceitar a gratificação pelo que ele tinha feito. Coisa linda. E ele Isso é falou assim, ó, maravilhoso. e ele falou assim, eu sou da igreja, cara. Eu sou da igreja. Aham, Se você precisar de um táxi, pode me ligar. Mas eu não vou aceitar o seu aham. dinheiro, não. O cara meteu assim. Coisa linda. E Sorte aí, do rodeio, né? daí, essa bênção, bênção pura. Conseguiu pagar o nascimento da filha, É, da resolver filha e essas tal. coisas E alugou um todas. apartamento na época. Começou a carreira dele a É, partir desse dinheiro. sei. E daí é que vocês foram para o Japão? Daí ele começou nesse evento, aí ficava né, lutando nesse evento, ganhando essas lutas e tal. E aí ele foi pro Pride. Logo depois do Pride, Aí, nesse período, ele entrou na perspectiva de treinar mais trocação também? nós já começamos, aí o negócio ficou sério, profissionalizou de verdade, né? Aí É, entramos em contato com o Luiz Dória, que é nosso professor lá da Bahia, o Luiz Alves, lá do Muay isso, Thai também, Luiz Alves, que era um cara isso. da época que treinava com o Marco Ruas também. E assim, Aham, profissionalizou total, né? Aí fazia trocação de uhum, noite e o jiu-jitsu sempre na parte da manhã. Então a gente sempre uhum, foi organizado nesse negócio da disciplina. Então sempre era de manhã o uhum, jiu-jitsu e à noite trocação. E à tarde a gente fazia uhum. preparação física. Eram 3 treinos por dia, cara. Então eu tava com idade, tava com saúde, né, para aguentar, né? É, é. E aí, e aí Coisa profissionalizamos, boa. né? Aí daí vocês foram para o Japão. Fomos aí, né, foi a primeira luta essa do Odeio, primeiro campeonato, segundo, no terceiro, não, no segundo ano que ele já estava lá, eu terminei a faculdade. Na verdade, eu tranquei, Caio, faltando 2 semestres. Mas Meu eu Deus. recebi, eu Faculdade recebi de quê? eu fazia direito, cara, lá na Gama Filho, Direito. Aham. ali na Piedade, um prédio grande, tinha dentro da Piedade. Sei, eu sei, E eu eu sei. larguei E você no. trancou 2 semestres. Tranquei no. Faltava o quê? Nono e 10º período para poder terminar a faculdade. Eu recebi um convite, na verdade, de um evento que meu irmão tinha lutado, de uma outra organização do Pancrase. Né? Fiz esse evento lá, Aham, finalizei com me 3 lembro bem. minutos. E a segunda luta Aham, já foi no Pride. Aí começou minha carreira também no negócio do Pride. E aí não tinha mais como aham, voltar atrás. Porque, assim, ó, na verdade, Caio, você sabe, né? O treino ele é tão intenso que você não consegue comer, dormir, comer, né? É muito é, forte, é, muito forte. Você tem que dormir é, praticamente de tarde, tudo, para pegar um é, treino para poder fazer um treino à noite. Porque se você aham, fazer um treino de manhã, um treino de tarde e não dormir para dar o treino da noite, você não consegue dar o terceiro. Você tem que dar uma. Então, eu é, não tinha condições de estar numa faculdade, finalizando a faculdade é, e ainda fazer. Eu tive que trancar e depois não consegui mais voltar. sei. Isso foi em que ano, você lembra? Isso aí foi em 99, 2000 talvez, 2000, 20 anos Uhum, atrás. 20 anos atrás. é, Eu tinha o quê? aham, 23 anos, 20, ia fazer sei, 24, alguma coisa assim. Estava aham, bem novo. Estava já na época de me aham, formar, mas já fazia estágio lá na Arco dos Teles, ali no centro da cidade, já fazia um estágio de aham, direito. Então já estava encaminhado ali. Eu já estava naquele ponto de decisão. Ou eu ia sei, virar advogado ou eu ia virar lutador profissional. E a decisão, né, me puxou para a luta, né? Por causa desses eventos aí no aham, Japão e tal. Talvez esse convite que eu tive lá no Japão foi um negócio que foi o divisor aham, de águas ali para poder eu ir para aquele aham. caminho da luta. E como é que você
e o seu irmão decidiram os pesos, porque vocês naturalmente devem pesar mais ou menos a mesma coisa. Se deixar a natureza seguir seu curso, vocês têm a mesma altura, vocês são praticamente idênticos. A pessoa tem que ter alguma observação para diferenciar um do outro instantaneamente. Do contrário, vocês são gêmeos muito semelhantes. Então, como é que ele ficou um peso acima de você? Foi uma escolha que vocês fizeram para vocês nunca terem que se enfrentar? Terminou sendo, viu, Caio? Terminou sendo. Eu vou te falar, Uhum. a gente, quando começou a fazer esse campeonato lá, lá no Pride, né? O Pride era o evento. Ele entrou com um peso pesado e ele logo foi campeão. Acho que na terceira luta, se eu não me engano, alguma coisa assim, ele já estava sendo campeão desse evento do Pride. Porque ele veio de um outro evento lá do King of Rings. Era um evento desse, eu falei, 32 lutadores. E ele foi campeão, uma coroa, um negócio assim, muito bonito. E ele já veio com Pride com o status de campeão de outro evento. Então, quando ele entrou no Pride ali, quando eu estava estreando, ele já estava com um peso pesado. E aí rolava aqueles torneios, né? E tinha uma japonesa que era nossa empresária, e ela falou, ó, provavelmente eles vão botar vocês no mesmo torneio e se cair na final, cair na semifinal, vocês vão ter que lutar. E eu não imaginava nunca eu lutar com meu irmão. Porque uma coisa é você lutar o jiu-jitsu, né? Eu já lutei judô com ele também. E eu me lembro, quando eu perdi, eu chorei. Quando ele perdeu, ele chorou. Então, meu pai não gostava que tinha essa disputa dos irmãos e tal. Ele até pediu para o professor de judô. Porque tinha, no jiu-jitsu tem uma regra que não disputa da mesma academia, já vou falar, né? Ele fala que não pode disputar da mesma academia. Mas no judô, luta da mesma academia. No judô tem que lutar. Mas no MMA é muito difícil. Imagina você treinar com um cara todo dia ali e depois sair numa briga com aquela luvinha e uma briga mesmo assim, que numa luta mais... Que arrebenta. Então eu pensei, eu falei, não quero isso. Então vou aproveitar, vou no nutricionista. Eu tinha feito 2 lutas de peso pesado. Aí eu falei, vou no nutricionista, eu já tinha um peso que era mais ou menos 102. O Rodrigo também pesa 102, 104. Aí eu falei, já sei, vou fazer uma dieta que vou tentar baixar para 93. Aí eu não consegui na primeira vez, na segunda vez eu consegui bater o peso. Aí falei, pô, agora eu vou botar no 93, me senti bem. Sofro um pouquinho ali na última semana, mas era só uma semaninha só. Depois eu faço a luta. Sei. Normalmente, você fica com que peso? Eu estou variando aí 104 quilos. 104. Para lutar para 93 é 11 quilos, tá, cara? Aí você fala assim, pô, o cara perdeu 11 quilos, assusta. Mas se você fazer uma dietinha assim, muito bem feita, você consegue perder 11 quilos em 2 meses. Né? Você não consegue perder 11 quilos. Eu vejo muita loucura dos caras do MMA de tirar 10 quilos na última semana. E é bem comum, às vezes, o cara 70 quilos, abaixa para 60 quilos, 61, depois de uma semana. Eu acho que isso é muito agressivo para o corpo humano. É demais, isso é quase criminoso. Tem que ter mais tempo para fazer isso. Porque, além de tudo, é muito treino. Está no meio de um camping, com treino. E aí, de repente, chega na última semana, o cara tem que perder 10 quilos, 11 quilos, é muito demais. E faz mal. A gente tem visto ultimamente o que tem acontecido com alguns lutadores perdendo muito peso na última semana e desmaiando, e ficando enfraquecidos, com debilidades que impedem de lutar e continuam. Outro dia eu vi um aí, num programa lá no Combate, ele dizendo que quase morreu perdendo a quantidade de peso em 24 horas, cara. Tinha que perder não sei quantos quilos e ficar lá no gelo e aquela coisa toda. E ele disse que quase se foi. Desmaiar, ele desmaiou. Por pouco ele não se afogou lá na banheira. E sozinho. Eles colocam, falar em banheira, eles colocam o seguinte, a banheira de água quente com sal grosso e álcool, né? Álcool absoluto.
Então o cara vai lá, Aham. praticamente é um frango ensopado, né? Vai lá, dá uma ensopada de meia É, hora, aí fica de 10 é. minutos. Vai lá, fica 10 minutos, sai, pesa, sai. E aí o cara vai suando, o cara sua, chega a perder 3 quilos, 4 quilos naquela banheira. Mas também Sei. é muito agressivo, cara. Eu acho assim que o último dia, Demais. o cara tem que tirar Aham. 1 quilinho, 1,5 quilo, uma sauna e só É. isso. E só isso, cara, mas o cara tem Uhum. que estar já, ele já tem que vir uma semana, né, perdendo, na última semana, deixar perder 3, 4 quilos na última semana, tá ótimo. Agora o cara vir de Uhum. 10 quilos é muito agressivo, porque ele precisa treinar muito e comer pouco. Uhum. Então, você não repõe aquela energia, né? Você vai chegar na luta fraco. É. E é o que os caras fazem, É. os caras chegam fracos na luta. E a Uhum. proposta não é essa, a proposta Uhum. é que você chegue lá forte, rápido e resistente. Você tem Uhum. que ter força, você tem que ter Uhum. velocidade, você tem que ter resistência. Para você ter isso, você tem que ter energia. Como é que você não tem energia se, Uhum. você, se o É. glicogênio que vem no Uhum. carboidrato, você perdeu todo na dieta? Então, eu acho que É. realmente o pessoal ele peca na última semana, que é a última semana que é a mais É. importante da luta, né? É. É. Me diz uma coisa. Com essa pandemia, eu vi que você fez um bocado de lives. É, mas vocês tiveram uma atitude rápida que eu gostei de ver. Vocês entraram logo na perspectiva de dar aula aqui, usando as redes sociais, as plataformas. Como é que foi isso? Vocês conseguiram? A gente, ô Conseguiram Caio, reunir os alunos? Caio, eu vou te falar, a gente teve poucos cancelamentos de alunos nas Uhum, academias, né? A gente teve alguns uhum, congelamentos, vamos dizer assim. O que a gente fez? A gente manteve os alunos que não estão tendo uma aula presenciais, a gente congelou o plano. Então o cara está ali e não está pagando, não tá descontando. Então, no máximo, o que uhum, acontece? Como o cara já, às vezes, o plano já está descontando porque vem no cartão, ele vai ser creditado no final daquele período, se ele 12 meses, vamos uhum, supor. Ele ainda tem 10 meses. uhum, Aí no final ele recebe o crédito desses 2, 3 meses que ele ficou aí sem treinar, ou uhum, 4 meses, depende, no uhum, crédito no final, depois que venceu o plano dele. É assim, essa é a proposta. uhum, E para esse cara não se afastar da uhum. gente, a gente montou sala daquele Zoom, sabe aquele aplicativo Zoom de reunião? Sei, eu uso Então o muito. cara abre 6 horas da tarde, tem uma aula de Zoom, então o cara está na sala dele agora mesmo. Eu fui na varanda aqui para poder fazer uma live. E no meu prédio devia ter umas 4 ou 5 varandas ali, o pessoal treinando. Então tem muita É, né? gente que está treinando também dentro de casa, na É, varanda de casa, na sala é, de casa. Então nossa proposta foi é. essa. O cara continua treinando de casa, o nosso professor está lá na academia ou está na casa dele dando Uhum, aula. Na casa dele ele abre o Zoom, uhum, abre a sala, já tem o horário certo. E o aluno vai é, treinando de casa. Então é o jeito desse cara também tá praticando atividade física, não perder o uhum, condicionamento e tá cuidando da saúde no é, momento que a gente está passando por pandemia que está envolvendo essa questão é, da saúde, né? É importante, né? O cara tá é. treinando. E tem um aspecto também extraordinário que é o entretenimento. Ele vai treinar, mas é uma coisa que tem um relacionamento, o professor fala, ou corrige alguma coisa, ou mostra, aperfeiçoa o golpe, vê quem está fazendo certo. Tem uma provocação que nesse tempo de quarentena, meu Deus, é como passear no parque, ajuda profundamente a cabeça, a mente, faz um bem Pessoas estão em casa, enorme. né, Caio? Pessoas estão em Faz um casa bem enorme precisando para de a cabeça. entretenimento. É. Eu vejo aqui, tem algumas pessoas da minha família que estão fazendo outras coisas, mas vários. Eu diria que dos meus filhos, provavelmente uns quatro, três, quatro estejam fazendo alguma coisa todo dia. Ou tem uma filha minha que ela está aqui embaixo agora, e eu não sei se ela está vendo a nossa live ou se ela está em alguma aula de exercício, de yoga, de pilates, de tudo que você queira. Então, foi uma coisa também interessante, porque abriu um mercado enorme para vocês, mesmo quando voltar ao presencial,
vocês vão ter que manter o virtual, porque tem uma quantidade grande de alunos de lugares onde não tem academia de vocês, no mundo inteiro, e que vão poder fazer, ser treinados, receber os conhecimentos fundamentais e, eventualmente, de vez em quando, ir em algum lugar praticar só para dar uma aquecida, mas ter a técnica aperfeiçoada no virtual com vocês, em lugares muito longe daqui, que não podem ser presenciais. Eu acho que vocês deviam ficar de olho nisso, A gente está, viu, porque... Caio? A gente teve agora gravando bastante aula. Na verdade, a gente gravou mais de 200 aulas. Esse período de quarentena, cara, eu vou te falar que eu trabalhei mais do que os dois. Oh, eu sei. Além das lives todos os dias, eu estou gravando, a gente grava. Teve um dia, um final de semana, que eu acho que eu gravei umas 12 aulas por dia. 12 aulas por dia, uma aula de 40 minutos, é praticamente 8 horas de trabalho sem parar. Mas é praticando exercício, fazendo a aula, suando. Claro. E a gente fez uma plataforma, viu, Caio? Uma plataforma hoje, então o aluno ele consegue acessar de onde ele estiver, de qualquer lugar, né? De fácil acesso, não trava, né? Então a gente fez uma plataforma online. Então hoje o cara está lá em qualquer lugar que ele está, ele digita o login, a senha e assiste as aulas. E a gente está colocando cada semana 10 aulas diferentes. Então o cara pode assistir de várias modalidades, tem aula até para criança também. Então o pai que está com a criança, que legal. tem aula para kids, tem aula para adulto, aula para mulher, tem um programa de leite quente também para mulher. É muito bacana, Caio, o negócio que a gente está fazendo agora. Que coisa boa. E olha, o presencial vai voltar, mas esse aí vai continuar e vai crescer. É uma tendência irreversível. Esse aí vai continuar e vai crescer. E você veja como é intensa a coisa, que você disse que nesse período de quarentena você trabalhou mais intensamente do que nos últimos 2 anos. Aqui comigo, eu sou um cara de 65 anos, com algumas comorbidades sérias. Eu sou um cara que não pode pegar coronavírus. Então eu estou em casa com a minha mulher, e que também não é uma garotinha, ela é só linda, mas tem 63 anos. Então, a gente se cuida, não tinha ninguém conosco. Agora tem uma filha aqui com a gente, daqui a 2 dias, a minha neta que mora aqui comigo e que ficou esses 70 dias fora, está voltando, ela vai poder ficar somente aqui, porque aqui está naquele regime de quem está fora não entra, quem está dentro não sai. Somos só nós aqui. Então, mas meu amigo, é trabalho que não acaba. É de manhã, de tarde, de noite, é muito trabalho. Outro dia eu fiquei o dia inteiro sem ver a minha filha, que está aqui comigo, porque ela também é advogada, o dia inteiro no Zoom, clientes, reuniões, aí entra no tribunal, vai lá no fórum, vê processos, se acompanha, se conversa com o cliente, é o dia todo e não tem limite. Começa de manhã e vai embora, às vezes 10 da noite, 10h30 está lá. E você está dentro da mesma casa. O mundo, nesse sentido, nunca mais vai ser o mesmo. A gente vai continuar a ser pessoas presenciais, nós continuaremos profissionalmente, e um esporte como o seu demanda essa presencialidade. Mas tem um universo imenso de pessoas que não podem, e vocês não conseguirão se multiplicar tanto para atender gente que esteja lá no fim do mundo em relação a nós aqui, por exemplo, mas que adora, precisa, quer, vai ser bom para ele, vai crescer. Então, isso não vai ter mais volta. Agora, o mundo aprendeu que é possível sair menos de casa. E aprendeu que isso torna a vida também mais econômica. Aprendeu também que a gente pode fazer uma quantidade enorme de atividades sem necessariamente termos que nos mobilizar para lugar nenhum.
aprendeu isso, essa quarentena ensinou muitas coisas práticas sobre o nosso modo de vida. E como a gente, mesmo tendo recursos tecnológicos, ainda vivíamos muito presos ao modelo antigo. Nossa vida era binária. A quarentena transformou a nossa vida numa vida digital. 4G agora, daqui a pouco 5G. Quando chegar a 5G, você vai poder fazer uma projeção do professor em holograma na sala do teu aluno, aonde ele estiver no mundo, cara. E aí o céu é Aí o ninguém segura, limite. né? Aí ninguém segura. Por exemplo, eu vou poder daqui me projetar para o Japão, para a Fazer, China, fazer uma como pregação ao holograma, vivo, né? pregar, ensinar. E aí, daqui a mais uns anos, isso já existe. Daqui a mais uns anos, vai ter um acréscimo. Eu vou poder falar japonês, chinês, simultaneamente. Hoje em dia, eles já estão fazendo o seguinte: cria projeto holograma. Eu vi outro dia, a mulher entrou no palco no Japão, o holograma dela projetado, ela estava acho que nos Estados Unidos, projetaram o holograma, aí ela abre a boca e começa a falar japonês. Fluentemente, sem intérprete. Mas esse ainda não é simultâneo. Ela gravou a palestra de manhã, aí eles passaram o dia inteiro aperfeiçoando. Primeiro tem o programa que faz ela falar japonês rapidamente, mas ele não é perfeito ainda. A inteligência artificial nesse nível não acompanha todas as nuances da nossa língua, da nossa comunicação. Aí eles dão aquelas corrigidas, à noite está pronto e solta. Imagina, daqui a 5 anos, no máximo, a inteligência artificial vai falar perfeita e simultaneamente. Enquanto você está aí, eu estou aqui, a gente podia também transmitir simultaneamente para o Japão, para a China, para outros lugares, ou fazer uma palestra de projeção do holograma para dentro do ambiente onde os caras estão. De modo que você anda para lá e para cá, eles estão te vendo a 3 metros de distância. E é muito Ou melhor, seja, a né? gente. Você vai poder alcançar muito mais gente. Obviamente, repetindo, o presencial é o presencial, é insubstituível. Agora, eu sou daquele tipo, Rogério, que prefere ter 10% de alguma coisa do que 100% de coisa nenhuma. Então, eu preferia ter um professor num computador me dando aula de jiu-jitsu se eu morasse na Escandinávia ou em qualquer outro lugar. Eu recebo gente aqui, a gente vai ser visto por pessoas na Índia, no Zimbábue, em tudo que é lugar distante de nós que a gente possa imaginar. O cara vai poder ter acesso aos Nogueiras e ser aluno de vocês à distância e fazer alguns treinos presenciais conforme vocês vão conseguindo realizar isso. Vai também acontecer de criar uma rede, de vocês terem gente, professor em outros lugares que vão se atualizar com você e vão acabar podendo apoiar o exercício presencial nas aulas digitais. Ou seja, a gente entrou num mundo onde o paradigma vai mudar por inteiro, inclusive na aula de jiu-jitsu, no MMA, tudo que se No faz. esporte, né? No esporte, vai mudar também. E eu tô vendo muito esse negócio da educação, viu, Caio? Assim, não sei se Uhum. essa questão da educação digital. Antes, muitas pessoas se formavam muito em faculdade. E hoje, É, pela internet, está tendo muito curso e curso bom de administração, de é, negócio, de é, liderança, de é. desenvolvimento pessoal. Então, as coisas estão Uhum. crescendo e muita gente está comprando pela internet. Então, de uns 3 anos para cá, as pessoas estão acessando um mundo diferente. Aí, só que agora, com esse advento aí da pandemia, né, parece que acelerou mais uns 2 anos que tava, já ia acontecer, mas parece Olha, que eu acelerou de tenho, vez.
Eu acredito. E você está tendo a percepção correta. Eu tenho dito aqui que eu acho que a pandemia apressou o futuro no mínimo 3 anos para a gente. Até agora, no mínimo 3 anos. Ela puxou o futuro para o futuro chegar mais rápido. Se não fosse a pandemia, ia demorar mais uns 3 ou 4 anos para a gente chegar no estágio que a gente chegou em 3 meses. Ela puxou o futuro assim. Zan. E aí, por exemplo, vendas digitais. Hoje eu estava vendo que subiram, só esse mês agora, 275%. Foi o que mais cresceu no e-commerce. Foi a venda digital. A minha mulher, por exemplo, meu Deus, telefonezinho na mão, ai, que planta bonita, linda, essas para interior de casa, ou qualquer coisa pequena, baratas até. E a gente aqui, todo dia chega uma caixinha de algum lugar. É a comodidade, né, da pessoa É, de ter que é. comprar sem sair de casa hoje, né? Aham. Cada vez mais eu acordo, vou ver a mesa ali perto de onde eu tomo café, já tem lá as caixinhas todas de entrega, vão chegando durante o dia, eu digo, essa molequinha que está lá, tuf. E coisas legais, gostosas de ter em casa. Porque tá com o E, celular na mão, né? A comunidade e é muito mais é tão fácil, né? fácil. É. Essa Meu irmão, praticidade que tem da compra na internet, e hoje eu vejo muito assim, a questão de como o marketing, né? Se uma vez você comprou, você começou a olhar um negócio de academia, e aí a partir de hoje, todo dia que você abrir o celular vai ter um anúncio de academia. Pop, 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 pop. Parece que o negócio é fica verdade. entregue depois, né? Então, É. é Assim, inteligente o a marketing, né? internet é assim. A internet é assim. Se você foi lá, você está marcado. Você vai ser perseguido. Os caras te Aí, seguem. outro dia. Às vezes tem amigos meus que me dizem o seguinte: Meu Deus, você está em todos os lugares onde eu vou. Eu digo, é porque é você. O teu número tá, o meu número está no teu celular, que já comunica isso para os dados todos das tuas relações, que já vai alimentando outros bancos de dados. Você chega num lugar, você já fica marcado e você é chupado para dentro desse lugar como meu amigo. Então já se sabe que você se interessa por mim. Aí, claro, aonde você for, se você também fala comigo, se você me assiste, mesmo que seja de vez em quando, eu vou aparecer para você de vez em quando ou o tempo todo, depende de quanto você se aproxime digitalmente de mim. Quanto mais Então, assiste, né, Caio? Mais eu te é, assisto, você aparece, né? mas eu apareço para você. Eu sou do seu interesse, então a inteligência artificial já me manda para você. Os algoritmos já. O Rogério gosta dele, ele gosta do Rogério. Aí começa em todas as áreas, em todas as coisas. É impressionante como a gente entrou no outro planeta, a gente entrou no outro mundo. Agora, O Caio, futuro já chegou. falando dessa parte eu não digo nem motivacional, mas falando dessa parte da esperança, né, Caio? Eu vejo muito isso, né? Uhum. Eu lido com atleta e esses caras são a máquina, né? Aquele cara que É, acorda de manhã, treina de manhã, de tarde, de noite, no outro dia treina de manhã e tem competição. Então o cara vive de uma meta e às vezes quando você termina uma luta no outro dia, Caio, você fica até sem motivo. O que eu vou fazer agora? Você estava tão ligado é, naquela luta, naquele dia, comendo tudo é, certo, dormindo certo. Quando é, acaba aquela luta, até marcar outra, você fica meio assim, ó, é, é atônito, no sem saber qual é a vazio, né? sua meta, o que você vai fazer da vida. E aí, de É, repente, esses caras pararam de treinar, né? As pessoas pararam de ir para academia, pessoas pararam de ir para o trabalho, pararam uhum, de produzir. E eu vejo muitas uhum, pessoas, Caio, assim, é, no estado assim até de depressão, não, é, não só depressão, mas assim que precisam de uma palavra de esperança, de uma palavra é, de coragem, de que não, de que vai é, voltar, diz que vai voltar ao normal. uhum, Eu vejo muito uhum, isso assim.
Aí, É, quando eu tô contigo, assim, tem uma oportunidade, igual eu tive aquele dia lá no café, né? Sempre é, tentar saber de você, o que, que você pode falar, assim, não para todas essas pessoas que estão em casa. Eu é, vou te falar, na primeira semana da quarentena, quando fechou as academias e tal, na primeira semana não foi boa, não. Eu fiquei ali, pá, o que, que eu faço? Mas na segunda semana eu falei, cara, minha mensagem é essa, eu vou passar essa mensagem via live. E eu comecei a organizar as lives e comecei e tal. E aí, de alguma forma eu me ocupei treinando aham, e gravando as aulas. Terminei que eu estou treinando bem, eu estou no gás, estou, né, gravando 8 aulas por dia, estou dando 8 treinos por dia, 4 treinos por dia. Mas para aham, muita gente, quando parou essa rotina, que para aquela rotina que a pessoa fica é, no hábito, né, do hábito de acordar, é, ir para o trabalho, levar a criança na escola, quando vê o hábito, a vida dele virou de cabeça para baixo, ele está em casa há 2 meses, ele tem é, certeza se ele vai trabalhar amanhã, se a empresa dele uhum, vai fechar, se ele é empregado, se ele vai manter emprego. É assim, é, o que você pode falar para a uhum, gente assim, de uhum, esperança, Caio, para mim, para uhum, os atletas e para as uhum, pessoas, a nível de que uhum, a gente vai voltar ao normal e que tá tudo na mão de Deus para uhum. entregar, né? Para a gente entregar a Amém, nossa vida em Deus amém. É. e Coisa esperar, para linda, esperar o tempo Rogério. voltar, né? Amém. Olha só, eu vou dizer uma palavra, começando a partir da minha experiência, e porque não, ela não tem a ver com a luta, mas tem a ver com a luta do existir, do viver. Eu fui um cara muito, muito, muito super, hiper ocupado a vida toda, durante muitas décadas. Viajava 5 vezes por semana, era um camping, era como se a minha vida fosse uma campanha presidencial, porque era pregando, 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 viajando, viajando, viajando de um lugar para outro lugar, de um lugar para outro lugar, vai, 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 e gente em volta o tempo todo, aquela intensidade, uma adrenalina extraordinária, porque essa é uma coisa inicial que todo lutador que vinha num pique danado, treinando, precisa saber que acontece. É a depressão da parada do choque da adrenalina. Ele vem no organismo. Eu descobri isso porque vivia naquela correria louca. Eu atendia as pessoas por minuto. Fulano vai entrar, ele tem 3 minutos, tem 2 minutos, tem 5 minutos. Era aquela coisa, aquela coisa. Era horrível, era inconcebível, era indizível, era um inferno. Era uma luta que não parava nunca. Então, aí eu comecei a notar que chegava dezembro, eu tinha que dar recesso aos funcionários, que eram muitos, centenas e centenas, e aí eu era obrigado a sair de férias, porque meus filhos estavam de férias, tinha que sair de férias, eu não queria sair, por mim eu continuava no treino, na luta. A coisa que mais me afligia naquele tempo era feriado e fim de semana, porque parava. Eu gostava era de não parar. Então, os outros paravam, mas o meu fim de semana era cheio. Pois bem, eu comecei a notar que eu ia obrigado para a casa da minha cunhada em Connecticut, lá nos Estados Unidos, no frio. Passava em Nova York e ia para a casa dela, no gelo, no frio, na neve, no bosque, tem urso em volta da casa, um lugar bem, bem, bem ermo nesse sentido de distante. Aí, aí eu chegava, adorava. O primeiro dia estava bem, segundo dia, no terceiro dia, batia uma depressão, um vazio, uma angústia inexplicável, que eu não sabia de onde vinha, nem o que era. Aquela coisa horrorosa, nada mais. Você podia tentar se animar, mas tinha algo quase concreto de angustioso e expectante dentro de você. Olhe, eu fui devagar notando que era a abstinência de adrenalina que gerava aquilo em mim, porque a vida normal de um lutador treinando, um professor aplicado,
é uma produção de adrenalina que não tem tamanho. Aí, ainda mais um cara que vai para uma luta, que vai enfrentar um outro, só com aquela luvinha seca do UFC. É muita tensão. Aí acaba, não importa que ele vença. Entra aquela buraqueira mesmo. E quando a gente chega num período como esse, onde as perspectivas estão praticamente adiadas sine die, o que acontece é que eu vejo não só lutadores, mas gente em todas as áreas da vida entrando naquela buraqueira, naquele vazio de não saber até quando, nem até onde. Então, o que eu digo a essas pessoas? Considerando que a gente estava falando de lutadores, de atletas, a primeira coisa é considere o significado e a importância da abstinência da adrenalina, que é para o cara não ficar também se angustiando, pensando que ele está psicologicamente deprimido, quando ele está ainda apenas organicamente sem o estímulo da droga da adrenalina, que o organismo estava produzindo numa intensidade enorme. Porque é importante você saber lutar contra o inimigo certo, ao invés de misturar as sensações, que é uma coisa horrorosa. Quando o cara fica sabendo, em primeiro lugar, que no caso dele, naquele primeiro momento, o vazio que dá, a depressão que dá é pela supressão da adrenalina, isso já produz na cabeça dele uma outra interpretação. Ele já fica sabendo que não é a alma dele, que não é uma desistência que está acontecendo, é apenas uma supressão de um elemento de natureza química poderoso ao qual ele estava acostumado numa dose extraordinária. Então, eliminado esse aspecto, a gente se concentra na cabeça, na mente, no espírito, no coração, nas coisas que podem nos produzir esperança. Há um texto do profeta Jeremias, no livro dele de Lamentações, no capítulo 3, que diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Isso é maravilhoso. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Aí começa um processo onde o responsável por você é você, pelo que você escolhe, que vai ocupar a sua mente e o seu coração. Aí, se você escolher as coisas da desesperança, da aflição, do desamparo, do medo de ficar sem emprego, sem saber como é que vai ser daqui a 6 meses ou um ano, você não tem jeito, vai emburacar mesmo. Mas se você começar a trazer à memória as coisas que podem dar esperança, você, por exemplo, trouxe imediatamente coisas que podiam te dar esperança. Você partiu, é digital? Então, vamos digitalizar o que a gente tem que fazer e não perdeu mais do que uma semana. Foi mais ou menos a mesma coisa que eu fiz aqui. Eu estava com um ano inteiro de coisas marcadas e programadas, e de viagens e de eventos, um monte de coisas. De repente, dia 14, 15, cortou aqui para mim, dia do meu aniversário, 15 de março. É digital? Na segunda-feira seguinte, terça-feira seguinte, eu já tinha criado um outro planejamento para a minha vida, para o meu mundo, para tudo mais, plano inteiro, porque se você não adaptar e não pensar nas alternativas e ficar apenas com auto-vitimização, dizendo que as coisas eram boas como eram, mas a gente não sabe quanto elas voltarão a ser, isso é destrutivo, totalmente destrutivo. E o grande problema é a mente, é o que a gente escolhe crer. Você escolheu partir para dentro, você escolheu gravar 8 horas de aula por dia, você escolheu
um monte de coisas que se adequavam ao mundo novo que subitamente tinha se colocado diante de você. Se as pessoas não fizerem assim, trazendo à memória o que pode dar esperança e sabendo que tudo passa. Na realidade, tudo passa. A gente não pode entrar no pânico, não podemos entrar para nenhum extremo, nem o extremo negacionista de dizer que esse vírus não é nada, é uma gripezinha, e nem entrarmos na covardia, no pânico de imaginarmos que por causa disso nós vamos falir, morrer e empobrecer. Se você tiver uma atitude mental de fé, de esperança, de positividade, de criatividade e de adequabilidade ao que seja possível, a gente tem que ter uma fé que enxerga o que é possível e projeta para além do possível o que a gente consiga. E a gente pode até se assustar, como você que disse, que está tendo mais trabalho nesses últimos 3 meses do que nos 2 anos anteriores. Isso tudo foi produzido como? Uma mudança de pensamento. Você acordou e disse, eu não vou ficar nessa. Esperar, saber o quê? Não pode juntar, não pode ser presencial, tem que ter afastamento social. Zoom. E aí falou com os sócios, preparou o sistema todo nas academias, falou com os alunos, montaram a plataforma, partiu para as cabeças, enquanto estava montando, estava gravando. Ou seja, isso é fé. Fé é certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que se não veem. Fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Fé é o que faz a gente, sem ter nada, levantar e dizer, eu vou fazer, isso vai acontecer. E quando você coloca isso na mão de Deus, e quando você invoca essa presença e pede que Ele abençoe tua inteligência, teu esforço, tua energia, que Ele seja o validador das tuas iniciativas e o inspirador dos teus pensamentos. Quando você faz isso nele, meu amigo, o que explode dentro de você é quase uma covardia de força, de muita força, de uma força inimaginável, que você venha dizer, poxa, nesses 3 meses eu produzi mais do que nos últimos 2 anos, onde não havia nenhuma perspectiva. Você enfiou 2 anos em 3 meses. E ainda criou um futuro, porque vai acontecer que não existia e agora existirá por causa disso que tem acontecido da pandemia. Você já está preparado para esse outro mundo que vai se abrir quando tudo voltar ao normal. Ou ao novo normal, que seja quase normal, como o antigo normal, mas tudo passa. Hoje mesmo a gente estava vendo, eu e minha mulher, essa vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford, com muita perspectiva de ser efetiva. Vão começar a experimentar em 2.000 indivíduos, muitos dos quais brasileiros que se ofereceram para receberem a vacina. Vão começar com profissionais de saúde, médicos e enfermeiras. Seriam os prioritários para isso, mas eles estão primeiro testando em jovens. Se isso der certo, isso vai acontecer em larga escala. E assim como a pandemia foi poderosa, a vacina também o será. E o mundo inteiro vai se vacinar e a gente... Você já tendo uma vacina e logo depois um remédio, isso deixa de ser um problema para um homem que vai ficando velho como eu e que já teve problemas cardíacos e diabetes adquirido, já teve outras comorbidades, enfim.
Eu não posso, mas com um remédio e uma vacina na mão, está tudo certo. No entanto, mesmo com isso tudo, eu descobri nessa pandemia a crescente utilidade do que eu posso fazer e da expansão do que eu posso fazer ainda mais sem sair de casa. Ou seja, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O negócio chega como um problema, se a tua atitude é boa, como Jesus mandou, tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Esse é um negócio poderoso. Jesus andando sobre as águas, na direção do barco, no meio de uma tempestade, os discípulos entram em pânico, aí eles veem aquela sombra se aproximando, andando sobre o mar. Para eles, aquilo era o diabo, era um negócio horroroso. Eles gritaram, é um fantasma. Aí Jesus disse, sou eu. Aí eles ouviram aquela voz no meio da tempestade, sou eu, tem de bom ânimo, não temais. Sou eu, tem de bom ânimo, não temais. Aí Pedro falou, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo andando por sobre as águas. Aí Jesus disse, vem. Aí ele botou o pé na água e foi andando até Jesus. Quando ele chegou diante de Jesus, olha só, o cara teve coragem de dizer, se és tu, manda-me ter contigo. Jesus disse, vem. E ele foi. Quando ele chega cara a cara com Jesus, ele vira para o lado e olha para as ondas. Aí ele olha para o absurdo, eu estou em pé sobre as águas, como é possível? Aí ele racionaliza tudo, o vento, as ondas, o mar, a loucura de estar em pé sobre as águas. Ele passa a lidar com a matemática do impossível. Aí começa a afundar. As contas não fecham. As contas não fecham. Aí começa a afundar. Aí Jesus pega o cara e levanta. E diz, por que tu duvidaste, homem de pequena fé? Por que tu duvidaste? Levando-o pela mão, entraram no barco. Mas a lição é essa. Não é um fantasma. No meio dessa confusão, eu estou encontrando Deus crescendo em mim, dizendo, sou eu. Tenha bom ânimo. Não tema. Quer ver como é verdade? Vem. E você vai. Mas não fique olhando as circunstâncias, porque a fé produz o impossível. Isso é que é maravilhoso. A fé comunica, produz e também comunica o impossível que a gente crê ao mundo. Ou seja, os alunos ficaram contigo, tudo isso aconteceu, outros novos estão chegando, irão chegar, porque você conseguiu comunicar para todo mundo a sua fé. Para os professores, comunicou por palavras, comunicou por ações, comunicou por produções, por trabalho, tudo isso era comunicação, a linguagem da fé estava em processo. Então, quando você chega, ouve a palavra que diz, vem, vá. Agora, não fica tentando transformar isso tudo numa aritmética, conforme o padrão binário do passado, que não voltará mais, porque não, a fé abriu para você um mundo novo, impossível. Anteriormente, ser sequer visto, pensado ou imaginado, porque a fé é a certeza das coisas que se esperam, a firme convicção de fatos que se não veem, e quando a gente faz isso com amor, com fé, com esperança, a gente descobre aquilo que eu já falei, que a circunstância inteira melhora a vida para nós, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Agora, busque andar sem medo. O medo é horroroso. Duas coisas que destroem um cara para fazê-lo não se levantar, que o alejam.
numa hora como essa, uma é medo, e a outra é auto-vitimização. É quando o cara começa a dizer, ah, coitado de mim, eu não dou sorte, logo agora que eu ia bombar, que eu estava chegando lá, que eu ganhei uma luta, que eu fui contratado, que tinha chegado essa oportunidade. Se entrar no processo de auto-vitimização, também você vai perdendo braço, perna, vai se aleijando, não vai ter o poder, a energia da fé, do espírito, para ver o invisível e se lançar para fazer acontecer o que não existia. E não vai ter o bom ânimo, bom ânimo, bom ânimo. É uma espécie de bom humor que a fé produz. Está tudo difícil para todo mundo, está para você também, mas você não comprou aquela narrativa. Você olhou, os seus olhos veem possibilidades. Uma coisa maravilhosa é que o primeiro livro da Bíblia, o Gênesis, começa dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava catastrófica e vazia. E aí eu queria usar a palavra que você usou. O cara vem num pique danado, de repente, pô, perde ou para, ou pandemia, seja o que for, cria aquele vazio. E aí ele não sabe o que acontece, e é justamente a hora mais criativa. É a crise. Deus criou os céus e a terra, porém, ficou catastrófica e vazia. E aí tudo que a gente lê sobre a criação de Deus no planeta foi depois que algo aconteceu, a Terra ficou catastrófica e destruída, e Deus criou a partir do caos, da catástrofe, do vazio que aqui tinham se imposto depois da primeira criação. A gente levanta, como é o que Jesus mais repete, levanta, toma teu leito e anda. E você, o que você fez? Você levantou, tomou o seu tatame e andou, meu irmão. Não ficou esperando a pandemia. Você a enfrentou com uma pan-esperançosidade, com uma fé que atravessa processos, que abre mares. É isso que é extraordinário. E Deus te deu. Isso é graça. É favor imerecido, é bondade divina derramada no teu coração. E você reconhece isso. Eu vejo o teu reconhecimento em tudo, tua gratidão o tempo todo. Deus gosta de gente assim, Rogério. Deus gosta de gente assim. É fácil abençoar uma pessoa que tem essa atitude. Ela já é bênção quando ela tem essa atitude. A bênção de Deus chega com uma naturalidade enorme. Quando você tem bom ânimo, não teme, e sabe que você está na presença dele, que ele é ele. Não é a fantasmagoria do corona, você está na presença de quem não foi a lugar nenhum, continua aqui. Deus da minha vida, Deus da tua vida, Deus da vida de todo aquele que crê. Ah, meu irmão querido, que alegria conversar contigo agora. Obrigado, hein? Pô, obrigado. Obrigado a você, Que meu mensagem, hein? Que mensagem para a Amém. gente que você deixou hoje, de esperança, Amém. de fé e como você falou, de luta e pelo um futuro melhor. Que as Amém. pessoas se inspirem com essa palavra de hoje, né? Com a Amém. atitude dessa palavra de hoje, e comece a retomar tudo de volta, né, Caio? Onde pararam, né? E melhorar. Porque você não só vai fazer o que você um dia teve e fez, você agora tem mais. Você agora, meu amigo, a sua marca vai poder ser virtualmente uma marca Academia Nogueira no mundo inteiro, em tudo que é lugar. E presencialmente também, você vai provocar turismo.
Vai ter gente que vai viajar, que já é teu aluno na África, em outro lugar, na Índia, vai viajar para cá para assistir aula com você, para ter a alegria de suar com você no tatame. Como você tinha esperança de ser treinado diretamente pelo Carson Gracie, quando você era jovem. Eu fui aluno dele, do Você foi aluno Carson. dele? Figura aí, né? Fui. Minha figuraça, na academia de Niterói. Eu fui reintroduzido ao jiu-jitsu pelo Arthur Vigílio Neto, prefeito de Manaus, meu amigo querido, foi meu professor, depois fui para a casa dele, morei na casa dele, aula ali na Avenida Copacabana, onde o Hollis Gracie e o Reison Gracie eram os mestres daquela academia. O Hollis era maravilhoso. O Hollis foi um cara extraordinário de jiu-jitsu e de outras coisas. Ele já fazia boxe, já fazia judô, já fazia outras lutas em pé, já fazia luta romana, ele era um cara MMA desde 1970. Então, foi meu mestre lá. E aí, eu depois tive que passar um tempo em Niterói, e eles avisaram o Carson que eu estava indo para lá, acabou que eu fui para o Carson e fiquei lá. Fiquei sendo um pouco sparring de um cara que o Carson estava treinando, chamado Serginho, que fazia lutas livres. Naquele tempo as lutas livres estavam meio proibidas, mas elas aconteciam na clandestinidade. É mesmo? E não tinha ninguém para treinar com o Serginho. Aí eu falei, pô, eu tô aqui, vamos lá. Você tinha quantos E anos, você caiu nessa época? 18. E aí Pô, tava treinei jovem, com o jovem Serginho. mesmo. Jovem, o Serginho devia ter uns 22 por aí. É um cara da minha altura, tinha mais ou menos o meu peso, um pouco mais forte. E eu treinei com ele uns 3 meses lá. E o Carson corrigindo, falando coisas. E é um cara que tinha uma mão, meu irmão. O Cássio, Olha, né? isso foi uma pegada, uma patolada que eu vou te dizer. Dava assim aquela patolada que você sentia, assim, o pessoal naquele tempo usava a gíria de gudunhar, né? Eu não sei, hoje em dia se ainda se fala isso, gudunhou. Assim, aquela Não, gudunhada, né? É uma gudunhada, assim, aquele mas você cara diz, que é quando pegar de bater com soco ou pegar para puxar o de kimono? agarrar, de gudunhar você todo, de mochilar e sair espalhando frango, pegando você de todos os modos, você, de repente, você sentia aquele cara pleno, tomando conta de você inteiro, um negócio horroroso Eles de eram. É uma escola, quando eu vim da Bahia, né? Que eu fui treinando no Cássio Grande é, a primeira vez. Aí eu cheguei de faixa azul, assim, aí os caras botaram o Paulão. Paulão, o cara que lutou no Pride, sabe quem é? O Paulo Filho. sei, E eu fui sei quem treinar com o é. Paulo Filho, meu irmão, o cara passou minha guarda, pegou minhas costas, montou. Eu nunca vi um peso, parece que o cara tinha 200 quilos. E ali eu vi que a escola era É, diferente. Eu falei, pô, essa escola aqui é é, diferente. Os caras sabem jogar o peso, joga, né? joga o peso, joga junto, te esmaga, te espreme todo, não É. dá espaço, gudunha de tudo que é lado. Né? Ali eu vi que era diferente. Falei, pô, eu Extraordinário. tenho que treinar aqui, tenho que voltar e treinar É, aqui. Vim passar as férias aqui no é, Rio, né? Vim passar as férias. é. Depois, quando eu voltei, já entrei na Gama Filho. Falei, vou fazer faculdade aqui, que eu tenho que morar lá no Rio para poder treinar com esses caras. Ah, meu querido, você é muito amado, viu? Obrigado, cara. Amado, Obrigado, e é obrigado pelo muito papo. fácil te amar. Sempre bom falar contigo, meu amigo. Sempre bom. Saudade de Amém, você. Vontade amém, de estar aí do seu lado. Quando passar essa amém. pandemia, vamos marcar aí de. Ou Vamos. eu ir aí em Brasília, você vir para cá. É.